boa tarde a todos. Estamos a acabar a Feira do Livro, já estamos nos últimos, já são os últimos cartuchos deste ano, para o ano a mais. Desta vez com um livro acabadinho de sair do forno. Vamos correr riscos. São textos da Madalena de Azevedo Perdigão, que até há muito pouco tempo, para mim, era a senhora que tinha fundado a Orquestra Gulbenkian, só isso, eu só sabia isso, já sabia um pouco mais de ser a esposa do presidente, não era? Presidente. Mas de facto, esta proposta que a Gulbenkian nos fez para coeditarmos este livro, coordenado pelo professor Rui Vieira Neri e pela Inês Thomas Almeida, deu-nos, a mim, ensinou-me muito sobre quem foi esta senhora. Este livro tem, os textos são dela, todos situados pelo Rui. O Rui faz sempre uma nota para cada texto, contextualizando. E de facto é surpreendente, para mim foi absolutamente surpreendente. Para além disto, há também, para além deste livro, está a decorrer na Gulbenkian uma exposição sobre a vida da Madalena Perdigão, que eu aconselho já a todos a irem visitar, porque tem muita informação. E está exposto, o material está exposto de uma forma que de facto nos dão a abrangência de tudo aquilo que ela tocou nas artes em Portugal, não só a música na Gulbenkian, mas muito mais do que isso. Eu passava a palavra à Inês. Falas tu? Primeiro ao Rui. Podemos talvez fazer um bocadinho o historial do livro. A Fundação Gulbenkian decidiu comemorar o centenário do nascimento da Madalena Pescaia, primeiro Madalena Pescaia de nascimento, depois Madalena Pescaia Farinha do primeiro casamento, depois Madalena Pescaia da Azevedo Perdigão do segundo casamento, que é para sintetizar uma mulher a quem nós devemos praticamente a construção da modernidade e depois da pós-modernidade no sistema da música e das artes em Portugal a partir do final dos anos 50. Inicialmente tínhamos pensado fazer uma exposição e um colóquio, que já aconteceram, e depois, à medida que fomos levantando material, já vamos falar disso, e a Inês em particular falará disso, foi-nos aparecendo tanto material da própria Madalena que nós achamos que valia a pena, e o nosso presidente, António Feijó, ficou muito entusiasmado com a ideia, que seria interessante publicarmos a Madalena Perdigão da primeira pessoa, os textos que ela tinha feito, tendo em conta, no entanto, que ela nunca foi uma ensaísta propriamente dita. Os textos dela ou são pequenos artigos para chamar a atenção de temas que eram importantes, ou são textos de trabalho, são textos, se quisermos, do terreno, em que ela ou faz projetos de lei para os vários governos com os quais foi colaborando nas reformas do ensino, ou para o Conselho de Administração da Fundação, porque basicamente a situação é esta. A Madalena Perdigão entra na Fundação em 1958, quando a música ainda não ocupava um grande lugar no espectro da atividade da Fundação Gulbenkian. Inclusive, quando se fez o primeiro festival Gulbenkian de música, no ano anterior, em 57, foi uma iniciativa de um grupo de amadores de música, financiados pela Fundação, mas com recomendações estritas de que a Fundação não assumiria mais responsabilidade, enfim, pagaria aquela atividade, mas não havia ainda no espectro estatutário da intervenção da Fundação, que devia intervir no conjunto das artes, no conjunto da educação, no conjunto da ciência, no conjunto da permanência, não havia uma intenção de investir demasiado na música e muito menos de ter atividades diretas significativas no campo da música. E na realidade o que acontece é que ela começa a puxar a corda.
cada vez que faz qualquer coisa, o sucesso dá-lhe crédito junto do Conselho de Administração. A música rapidamente transforma-se numa das imagens de marca da Fundação, juntamente com as bibliotecas itinerantes, naquela fase dos anos 60, e portanto ela vai conseguindo negociar. Os Ensaios Portos chamavam-lhe a técnica da sopa de pedra, porque na realidade ela ia conseguindo criar no Conselho de Administração uma receptividade crescente, apesar de alguma hesitação, para ir fazendo coisas. E, portanto, só para listar rapidamente as coisas, ela não só pega no Festival Gulbenkian de Música e transforma num dos grandes festivais europeus, com os maiores nomes da música europeia, até 1970, que é a última edição, como transforma aquilo que era uma mera secção de música, que era um cantinho na Fundação com 3 senhoras a trabalhar, num departamento crucial da Fundação, consegue fundar a Orquestra Gulbenkian, o Coro Gulbenkian, o Ballet Gulbenkian, desencadeia uma política de concessão de bolsas gigantesca, quer para miúdos que estavam ainda a estudar nas escolas portuguesas, quer sobretudo bolsas para o estrangeiro, para criar uma base de gente competente para a música portuguesa. Encomenda obras a compositores, patrocina investigações de musicologia, lança livros, lança discos e faz uma verdadeira revolução na área da música. Depois sai logo a seguir ao 25 de Abril, da direção do Serviço de Música, mas vai pouco tempo depois, já está outra vez a trabalhar na reforma do ensino. E finalmente, em 84, ou melhor, começa em 84, mas em 83 é convidada a dirigir uma nova secção da Fundação Gulbenkian, que é uma coisa um bocadinho estranha, porque a Fundação queria ter a Madalena de volta. Mas a Madalena tinha saído como diretora. Não podia voltar como menos do que diretora, mas não podia voltar para a diretora do Serviço de Música, que tinha um excelente diretor em atividade, e portanto era preciso inventar um departamento para ela poder dirigir. Como foi criado em 83 o Centro de Arte Moderna, resolveu-se pegar no que seria o serviço educativo do Centro de Arte Moderna e transformá-lo num serviço autónomo, o que permitiu à Madalena ter um campo de ação sem mapa pré-existente para poder experimentar em todas as áreas das artes, e assim nasceu o ACART. E até à morte dela em 89, ela lança as sementes daquilo que é a pós-modernidade nas artes contemporâneas em Portugal, são nas artes de palco. Quando nós começámos a pensar na exposição, eu tinha feito um pequeno guião dos temas sucessivos que iríamos tratar, mas a fase seguinte era ir para os arquivos e começar a levantar o material para encher estas casinhas. E é aí que entra em cena a Inês. Boa tarde. Pois, eu realmente entro em cena a propósito deste convite que me foi endereçado pelo Rui Vieira Neri para fazer precisamente o levantamento da informação para podermos fazer a exposição. E, portanto, eu julguei que ia, enfim, encontrar algum documento sobre a orquestra, algum documento sobre o ACART, sobre o coro. Pronto, eram as coisas que eu estava à procura, seguindo o guião que o Rui Vieira Neri tinha preparado, dizendo quais eram as áreas de intervenção, mas de facto o que encontrei foi muito mais do que isso. Portanto, foram milhares e milhares de documentos que estão tanto nos arquivos Gulbenkian como também em arquivos privados e da família. Tive a oportunidade, graças à boa vontade da família de que me mostrou, enfim, tive acesso a esses documentos todos, arquivos públicos também, coisas que estão na Torre do Domo, na Biblioteca Nacional, e portanto o que fui encontrando fui fazendo o fio à meada de uma série de coisas que para mim, por exemplo, não eram claras. Todo o esforço que Madalena Perdigão teve que fazer para conseguir que as suas iniciativas fossem realizadas, às vezes com uma separação de anos entre a primeira proposta e a realização, mas sem nunca ter desistido. Portanto, para ela havia coisas que eram muito, muito importantes. A orquestra era muito importante. Portanto, há ali são 2, 3 anos entre ela fazer a primeira proposta e conseguir que a orquestra funcionasse. A mesma coisa, por exemplo, para o ballet, que há ali são 5 anos em que ela está a lutar para que o grupo de ballet seja incorporado pela Fundação Gulbenkian e consegue. E, por exemplo, 7 anos em que ela está a lutar
para conseguir que sejam feitos os conservatórios regionais de música Calouste Gulbenkian em Aveiro e em Braga, que foram inaugurados em 1971 e o projeto dela é de 1964 e que está aqui neste livro. E, portanto, é realmente, para mim, absolutamente incrível ver como há este pensamento estratégico de Madalena Perdigão, que sabe em todos os momentos, e agora para usar a frase feliz do Oliveira Neiro, o que faz falta, não é? Sabe em todos os momentos o que é necessário trazer para criar uma massa crítica, para que não seja só, não haja apenas uma fundação cultural que esteja a pagar cheques, a passar cheques e a trazer para cá pessoas ótimas, excelentes do estrangeiro, e trouxe o Herbert von Karajan, trouxe o Stravinsky, quer dizer, todas estas pessoas, os melhores vieram aqui a Lisboa, não só a Lisboa, mas também a todo o país, a muitíssimas cidades, porque ela tinha como lema, enfim, sem o dizer, mas realmente era o seu modus operandi, ia sempre em torno da descentralização e da democratização da cultura. E, portanto, ela queria criar aqui estruturas que permitissem, mesmo sem a ação dela, que tudo isso continuasse, que houvesse um tecido cultural que continuasse. E, de facto, é isso que nós temos hoje. Estamos em 2023 e nós temos um serviço de música na Fundação Calouste Gulbenkian que é excelente. Temos anos, décadas dessa ação do serviço de música. Foi ela que conseguiu que fosse criado graças precisamente essa visibilidade que foi dando. E, portanto, o trabalho em arquivo foi realmente muito esclarecedor para ver como desde o início ela tinha a ideia, ela sabia como peças de um puzzle que ela foi montando e desde o início tinha muito claro quais eram os passos que ela tinha que seguir e no final conflui tudo no puzzle completo, do qual nós ainda usufruímos. Inês, mas há aqui, em toda esta celebração que vocês estão a fazer do centenário, há de alguma forma também um pouco de reparação histórica, não é? Porque a minha pergunta é para os dois, porque é que uma mulher que teve, ou uma pessoa que teve tanta importância no panorama cultural dos anos, desde o fim dos 50 até aos 80, e que foi tão determinante, porque é que nós não ouvimos só de nós? Bom, nós somos um país de memória curta, não é? Eu acho que também há uma questão que eu acho que é relevante, é que foi uma mulher. E na memória coletiva portuguesa, que é muito machista, a ideia de que possa haver uma mulher decidida, voluntariosa... Ainda por cima, esposa do Presidente. Tentar reduzi-la à senhora de Perdigão, coisa que ela fez magnificamente. Ela paralelamente à sua atividade como diretora, foi realmente a primeira dama da Fundação e internacionalmente contribuiu muito para a imagem da Fundação, porque era uma mulher culta, inteligente, que causava uma impressão extraordinária junto de todos os interlocutores que conheciam. Mas paralelamente a isso, foi muito mais, e inclusive é interessante que algumas das críticas que lhe foram feitas nunca teriam sido feitas a um homem. É muito autoritária. Se fosse um diretor, seria um homem decidido, sabia muito bem o que queria. É uma mandona. Não é? Há também um fenómeno de ingratidão extraordinário, que eu acho que esta exposição e o livro também ajudam a esclarecer. É que a Madalena sempre achou, como a Inês estava muito bem a dizer, que era preciso trazer os grandes artistas internacionais para servirem de referência de qualidade, mas que era ao mesmo tempo preciso investir na formação em Portugal para fazer emergir os talentos portugueses em direção a essas referências. E, portanto, investir, por exemplo, nos compositores portugueses. Ela encomenda obras ao Messiaen, ao Xenakis, ao Penderecki, ao Cage, aos maiores compositores do mundo, mas começa desde logo a encomendar obras aos compositores portugueses. Dá bolsas de estudo aos músicos portugueses. E nós vamos ver a lista dos... O vinho dos bolseiros é incrível. A lista dos bolseiros, a lista das encomendas, a lista dos colaboradores, e depois, quando chegamos ao 25 de Abril, há um fenómeno extraordinário. Poucas semanas depois do 25 de Abril, aparecem artigos no jornal a acusar a Fundação e a Madalena de serem o rosto do fascismo na música portuguesa, assinado
um desses manifestos por uma dúzia de nomes, dos quais todos tinham sido bolseiros, colaboradores, portanto houve ali um fenómeno muito triste de Pode existir ligação. um saneamento nessa altura ou não? Não, ela autosaneou-se porque ela não quis pôr em risco a imagem da Fundação e, portanto, não quis criar uma polémica que prejudicasse a Fundação. Agora, uma outra faceta também muito importante é que ela em 71 é nomeada coordenadora da reforma do ensino artístico em Portugal, no Conservatório. E vai beneficiar todos aqueles bolseiros que já tinham ido para o estrangeiro e voltado para mudar completamente um ensino artístico que era completamente atávico e que não respondia minimamente às necessidades do país. Reforma completamente dos currículos de música e de dança, cria uma escola de dança, cria uma escola de cinema, cria uma escola de formação de professores de educação pela arte. E depois, o fenómeno extraordinário é que ela podia ter repousado sobre esses louros e ficaria como a grande gestora da música portuguesa. Mas, nos anos 80, ela aposta numa agenda muito mais ampla de renovação artística, de interdisciplinaridade, de experiências. É no ACAR que surge toda a nova dança portuguesa, que surgem todas as novas experiências de palco, que surgem todas as outras músicas. É a primeira vez que se faz sistematicamente jazz na Fundação. Aliás, ela já no Serviço de Música tinha feito o primeiro concerto de jazz, uma grande série de concertos em Portugal, ainda antes dos festivais de jazz de Cascais, quando veio o Modern Jazz Quartet. E, portanto, ela vai desbravando territórios e deixa uma marca que hoje em dia ultrapassa muito a Fundação. Quer dizer, a Fundação é a herdeira, no sentido em que tem ainda um serviço de música e tem um programa de cultura que, de certa maneira, são os herdeiros diretos do que ela deixou, mas todo o panorama das artes em Portugal, de certa maneira, está marcado pela presença dela. O que se faz na Casa da Música, o que se faz na Culturgest, o que se faz no Centro Cultural de Belém, o que se faz nas grandes instituições, está claramente marcado, quer por esta fase fundadora da música, quer pela ação completamente inovadora na área das novas artes espetáculos. Bom, eu queria só reforçar esta ideia que o Rui Vieira Neri disse, de que em relação ao reconhecimento, para mim é evidente que a primeira coisa é porque era uma mulher, não é? E era a senhora de... Portanto, se fosse um homem, provavelmente já teríamos ouvido falar muito mais vezes no nome dela. Mas também queria reforçar a questão de, precisamente, desse ataque que é feito logo em 74, logo a seguir ao 25 de Abril, precisamente nestas condições. Portanto, uma das coisas que eu faço aqui no texto, no artigo que escrevi aqui para o livro, é precisamente analisar quais são as palavras que são utilizadas para atacar Madalena Perdigão. Portanto, há um ataque à domina, exatamente, que é, a ideia é passar, aliás, a ideia é passar a seguinte associação: Madalena de Azevedo Perdigão é fascista e que é incompetente. E então as palavras escolhidas são que é caprichosa, portanto uma senhora caprichosa, depois aparecem as palavras competência entre aspas, as palavras senhora entre aspas, aquela senhora que não tem competência, portanto a passar a ideia que ela devia estar a tomar chá com as amigas, mas não estava. E depois há uma frase que diz é preciso que ela se demita do Serviço de Música, inclusive há um manifesto em que se advoga que é necessário extinguir o Serviço de Música da Fundação Carlos Gulbenkian, extinguir simplesmente, e é necessário que toda a Orquestra Gulbenkian e tudo mais, todo esse trabalho cultural seja feito por quem de verdade tenha qualificação. E eu devo referir que Madalena de Azevedo Perdigão era licenciada em Matemáticas, tinha o curso superior de piano. Em relação à associação ao fascismo, ela tinha uma ficha na PIDE. O primeiro marido tinha sido preso várias vezes, tinha estado no Aljube, numa cela, inclusive com Lopes Graça, por ser militante do Partido Comunista, depois desvinculou-se. Ela própria tinha uma ficha na PIDE que não a deixou dar aulas na Universidade de Coimbra, onde ela fez a licenciatura porque tinha essa ficha. Ela foi sócia autoproposta do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas em 1946, aos 23 anos, foi sócia autoproposta do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, a organização feminista presidida por Maria Lamas. É a quinta signatária de um manifesto de 113 mulheres pedindo que se faça uma filial, uma comissão em Coimbra para melhor poderem servir o propósito da visibilidade e dignificação do trabalho feminino. Portanto, esta mulher
puxou sempre mulheres para cargos de chefia, que lutou pela democratização da cultura, pela descentralização da cultura, que deu a mão a perseguidos do regime. Fernando Lopes Graça não era a Orquestra Sinfónica de Emissora Nacional tinha uma ordem de serviço proibindo que esta orquestra tocasse músicas de Fernando Lopes Graça. E ela, em 1958, a 3 meses de ter entrado na fundação, 3 meses, ainda não era casada com, nem era noiva de, era uma funcionária, funcionário número 43, tinha acabado de chegar à fundação, vai com uma carta à Emissora Nacional dizendo que não é verdade que Lopes Graça não quisesse ser tocado lá, porque o pretexto era: não vamos tocar peças de Lopes Graça, não porque ele seja do Partido Comunista, não porque seja antifascista, um proscrito do regime, mas porque ele não quer. E ela vai, sozinha, apresentar uma carta, Lopes Graça, dizendo que quer, e escreve à mão que foi necessário apresentar esta carta para tirar esse problema. A peça é tocada no festival, a Sinfonia para a Orquestra. Ela consegue pôr, logo nesse festival de 1958, essa peça de Lopes Graça tocada pela Orquestra Sinfónica da Emissora Nacional. Lopes Graça vai estar dentro da programação dos festivais durante anos, durante décadas. Esta pessoa é que vai ser acusada depois, em 74, de ser fascista. Portanto, são umas coisas absolutamente incríveis. Eu não consigo imaginar sequer como deve ter sido o sentimento de injustiça enorme ao ver assinado esse manifesto exigindo a sua demissão do Serviço de Música, dizendo que ela não tinha competência, não tinha qualificação, e assinado pelas pessoas a quem ela tinha dado a mão, e ela demite-se a 28 de maio de 1974. Portanto, também nesse sentido, penso que este livro serve também como uma boa reparação, no sentido de, pelo menos, nos fazer conhecer estas histórias e que nos coloque precisamente esta questão: mas porquê é que nós não sabemos mais coisas desta senhora há mais tempo? Portanto, nesse sentido, eu espero que este livro possa também ajudar a conhecer mais esta história. Eu posso só acrescentar uma coisa. É preciso pensar que antes da Madalena Perdigão entrar na Fundação e criar na Fundação este polo tão forte de atividade musical, a vida musical portuguesa era ainda essencialmente pré-moderna. Quer dizer, não tínhamos quase nenhuma das instituições sólidas em que assentasse a vida artística que existiam para lá dos Pirineus em toda a Europa Ocidental. Havia uma única boa orquestra, que era a da emissora, e que estava sobrecarregada, não podia dar resposta e nem podia circular pelo país. Pois as outras orquestras eram muito fraquinhas. Havia umas sociedades de concertos muito meritórias, mas que eram umas senhoras muito esforçadas que traziam os músicos e aproveitando uma ocasião muito especial, que foi aquele período dos anos da guerra e do pós-guerra imediato, em que a Europa estava destruída, na parte das salas de concertos tinham sido bombardeadas, e os músicos, os grandes músicos aceitavam vir onde os contratassem por cachês muito baixos, e portanto era possível a essas estruturas, a Sociedade de Concertos de Lisboa, o Círculo de Cultura Musical, depois a Junta Musical Portuguesa, daquele período antes da reconstrução da vida musical europeia, trazer grandes intérpretes, grandes compositores por meio das atestões, mas isso já não era possível sem uma grande instituição por trás. O Estado não fazia, o Estado salazarista não fazia, e se a Fundação não fizesse, já ninguém conseguiria fazer. Portanto, ela é a arquiteta da modernidade na música. E depois tem a coragem, quando vai para o ACART, de questionar muitas daquelas certezas que tinha ajudado a instalar. E uma das preocupações que a Inês e eu tivemos nesta apresentação, quer no livro, quer na exposição, foi mostrar que há uma grande coerência nestas duas etapas. Quer dizer, ela pode, a seguir, questionar essas certezas que ajudou a instalar, porque as instalou primeiro. Mas depois tem um talento muito especial para perceber o que é que está a acontecer. Ela começa a fazer músicas do mundo em Portugal quando o movimento estava a começar nos primeiros passos à escala internacional. As músicas alternativas, as músicas minimais, a nova dança, a Pina Bausch, a Ana Teresa de Kersmacher, a Dana Reitz, a Marina Abramovic, e depois todos os jovens portugueses que estavam a começar a fazer essas coisas, porque ela nunca jogou apenas no tabuleiro das celebridades. Ok, temos esta gente ótima, que é o melhor que há no mundo desta coisa, e agora vamos dar as primeiras oportunidades, e é por isso que esta frase que ela põe no manifesto programático do ACART começa a dizer: vamos cometer erros, vamos correr riscos, vamos permitir que outros cometam erros e corram riscos.
portanto, esta lucidez, esta capacidade de se pôr em causa a cada momento também é uma coisa realmente muito especial e que nós fizemos muita questão, não é? De pôr em realce quer na exposição, quer no livro. E o livro tem, sem fazer publicidade barata, tem segredos, não direi da alcova, mas da alcova política, ou seja, tem dados muito interessantes sobre os meandros da criação dos agrupamentos. Por exemplo, conta tu a história da orquestra, que eu acho que é muito engraçada. A história da orquestra é uma maravilha, porque portanto, a Orquestra Gulbenkian surge em 1962, ainda não com este nome, já vou explicar, mas a primeira proposta que Madalena Perdigão faz é em 1959 e não é aceita. E ela faz uma nova em 1960, também não. E em 1961, e é esta que está aqui, em novembro de 61, ela faz nova proposta, explicando outra vez por que razão é que é muito importante fazer esta orquestra, mas ela já tinha recebido 2 recusas, não é? Portanto, ela vai fazer tudo, é todo um tratado de marketing, não é? De psicologia, de como convencer o outro, e então ela começa com traz um panorama de por que razão é que é necessário, absolutamente necessário, criar-se uma orquestra, mas sabendo já das recusas e da razão da recusa, que era demasiado claro, ela própria diz, bom, mas nós não vamos fazer, criar uma orquestra sinfónica seria uma maravilha, com 50 elementos, mas não vamos fazer porque é caríssimo. Depois é que vem os 50. E depois, exato, portanto, com 100 elementos seria horrível, não vamos fazer porque é caríssimo, façamos as contas. Faz as contas, e aquilo realmente é um balúrdio, e não sei quantos violinistas, e um maestro, não sei quantos ensaios, é um balúrdio. Tinha essa preocupação e tinha a preocupação, licenciada em Matemáticas, de apresentar as contas todas certíssimas, aos centavos. E portanto ela faz as contas, está caríssimo. Bom, mas podíamos fazer metade. Só consigo, mas também isso era caríssimo, façamos as contas, e também isso era caríssimo, e também, como já me fizeram ver, isto não vai dar, e portanto façamos as contas, e realmente é muito caro. E depois, como terceira proposta, diz, bom, mas havia a possibilidade de não fazermos uma orquestra sinfónica, mas sim uma orquestra de câmara, que só teria 12 instrumentistas de arco, mais um cravista, mais um maestro, são 14, isso já não seria tão caro. Façamos as contas. E então faz as contas e realmente uma pessoa vem lá do balúrdio das outras orquestras e diz, faça-se, pronto, então vamos lá. E é assim que realmente, em 1962, se cria a Orquestra de Câmara Gulbenkian, com um reduzidíssimo número de instrumentistas, que assim que ela consegue pôr o pé na porta, já vai abrindo, porque uns anos depois já não são 13, já são 20, e depois já são 60, e depois já são 100, e depois já às tantas passa a ser Orquestra Gulbenkian. Portanto, é realmente um tratado de como conseguir chegar ao objetivo, como comer o cérebro ao adversário, quase. E o mesmo se passa para o Ballet Gulbenkian. A Madalena começa por apoiar a criação de 2 grupos experimentais, o grupo experimental de ópera de câmara e o grupo experimental de bailado, que eram geridos por umas associações privadas de melómanos empenhados, mas rapidamente fica evidente que já estamos numa fase em que a gestão artística tem que ser profissional, tem que entrar no mercado internacional, tem que tratar com agentes que fazem planos a 2, 3 anos e, portanto, tem que ter uma previsibilidade orçamental. Não é possível manter isto naquelas pequenas associações, como eu fiz parte, da Junta Musical Portuguesa, ali na Rosa Araújo, um terceiro andar com 2 salinhas, e, portanto, o objetivo é integrá-los na Fundação. Mas a Fundação, naturalmente, agora vamos pôr no outro lado do raciocínio, hesita em assumir compromissos permanentes de larga escala. Já aceitou a orquestra, que entretanto cresceu, já aceitou o coro, que entretanto cresceu, aceita o bailado, e cria-se o grupo experimental de bailado, o grupo Gulbenkian de bailado, que depois se transforma no Ballet Gulbenkian, mas já não aceita o grupo de ópera de câmara, que desaparece. E chegou a haver um projeto de uma Academia Gulbenkian de Música para o ensino superior da música, que também nunca chegou a realizar, mas como a Madalena foi, entretanto, gerir o conservatório e gerir a reforma do ensino, muito daquilo que se faria nessa Academia Gulbenkian de Música, finalmente, no âmbito da reforma do ensino de Veiga Simão, conseguiu-se transpor finalmente para o aparelho de Estado do ensino artístico,
E na realidade, quando ela volta a dirigir a reforma do ensino, já em 77, 78, o documento que nós também publicamos pela primeira vez no livro, o projeto que ela apresenta é um projeto visionário que não vai ser depois aplicado, mas mesmo muito cortado, mesmo muito escortanhado, vai ser a base de toda a organização do ensino artístico em Portugal ainda hoje vigente. Quer dizer, nós podemos dizer, é muito absurdo dizer que ela foi, na prática, uma ministra da cultura durante uma... Ministra das Artes. Sim, porque nós já temos essa ideia da Gulbenkian. A Gulbenkian é a fundação que muitas vezes substitui aos nossos ministérios, ao Estado, não é? Tanto na investigação como na educação e nas artes. Desta mulher, quando eu vos ouço falar, há sempre mais qualquer coisa. Ela de facto era espantosa e isso ainda me faz mais confusão por nós não a conhecermos. Mas há uma contradição muito grande. E o que é incrível é que ela tinha este olhar, portanto, há quem a conheça apenas do acarto, ou há quem a conheça apenas da música, mas ela tinha este olhar abrangente, não é? Porque o que lhe interessava era a educação pela arte, e portanto ela começa na música, que faz tudo o que faz no serviço de música, e cria a Orquestra Gulbenkian, o Coro Gulbenkian, o Ballet Gulbenkian, faz as edições de música antiga. Falaste da descentralização. A descentralização, portanto, ela logo o primeiro festival que ela organiza, ela é contratada pela Fundação para um chefe de secção, ainda não existia o serviço, chefe de secção de música para organizar um festival. Portanto, já tinha havido uma primeira versão, uma primeira edição em 57, e ela vai organizar a segunda. Essa primeira edição tinha tido 4 concertos em Lisboa, pronto, muito bem, no Tivoli, precisamente, e na segunda edição, que é organizada por ela, portanto é a primeira que ela organiza, já tem 11 concertos em Lisboa e 3 no Porto. Portanto, desde o início, a preocupação da descentralização. E vai aumentando, e o último que faz já são 16 cidades. 16 cidades do continente e 4 nas ilhas. Nas ilhas, portanto, são 20 cidades ao todo. Mas eu acho que é interessantíssimo ver como ela, desde o início, tem uma visão muito abrangente, porque não é só a música, não há carto faz esta questão da pluridisciplinaridade, como o Rui Vieira disse muito bem, de questionar as próprias escolhas, etc. Mas ela, desde o início, que tem esta visão muito abrangente. Isso é visível também num texto que está aqui publicado, que ela publica em 76 no jornal A Luta, sobre o músico amador, que é 76, portanto nem sequer está no acarte, e ela já fala da necessidade de a arte servir para educar as pessoas, independentemente das pessoas serem profissionais. Como é importante o papel do músico amador, porque a pessoa pode ser advogado, pode ser canalizador, pode ser o que quiser. E ela tem uma frase que eu agora estou a citar de cor, portanto não é assim, mas a ideia é de dizer: há quem se queixe que a nossa juventude só quer ouvir rock e pop e jazz. Pois acho muito bem, pois que ouça, que lhe demos condições para que ouçam boa música rock, pop e jazz e que possam ouvi-la com espírito crítico. Isto é em 76, que é uma coisa absolutamente fascinante. Portanto, é uma senhora muito, muito arejada, com um olhar incrivelmente abrangente e que teve realmente, eu penso que a confluência de vários fatores. Não, é a visão estratégica dela, uma noção absolutamente vertical de serviço público como eu nunca vi, realmente tem uma ideia do que é necessário fazer para o bem comum e faz isso, e também ter tido o substrato fértil da Fundação Carlos Gulbenkian, que apesar de todos os avanços e recuos lhe permitiu realmente, lhe deu as condições para ela poder fazer tudo isto, e ao qual nós estamos eternamente agradecidos. Só uma coisa ainda em relação digamos, às origens políticas da Madalena. Na realidade, ela aparece no contexto da ação católica do pós-guerra, que é quando o Centro Académico de Democracia Cristã de Coimbra, que tinha sido o baluarte do integralismo e do fascismo em Portugal, tinham saído lá o Salazar, o Cerejeira, metade dos ministros do Estado Novo, é tomado, por assim dizer, por dentro pelos novos pensadores do catolicismo progressista. É a geração da Helena Vaz da Silva, do António Pereira, do João Bernardo da Costa, do António Alçada Batista, da Sofia, do David.
E é nesse pacote que ela está, e inclusive uma das primeiras conferências que ela faz, que é depois publicada no Jornal de Coimbra, é feita precisamente já com esta nova direção progressista do Centro Académico de Democracia Cristã, que era atacado pelos conservadores ultra-reacionários que tinham sido depostos da Ação Católica como o revirar de sacristia. E isto dava-lhe uma capacidade muito grande de diálogo com todas as forças democráticas. É por isso que ela trabalha com gente da oposição ao longo de toda, praticamente a esmagadora maioria dos músicos e dos artistas que ela apoiou durante o período da ditadura eram gente da oposição. As pessoas que ela se cerca quando vai fazer a comissão da reforma do Conservatório, estamos em 71, Veiga Simão, Marcelo Caetano, e ela consegue que seja nomeado o João de Freitas Branco, a Constança Cabo de Vila, o Mário Barradas, a Luzia Maria Martins, o Arquimedes Silva Santos, que é o pai da educação pela arte em Portugal, o Zé Sá Portes, que era um jovem secretário da comissão. E nas vésperas do 25 de Abril, como a reforma do Conservatório se processava ao abrigo de uma legislação especial da reforma pedagógica, os espetáculos que se apresentavam não tinham que passar pela Comissão de Censura. E então, nas vésperas, mesmo nos dias anteriores ao 25 de Abril, estava a correr um seminário sobre canções de Brecht, com a Bettina Jonich, sobre as canções militantes do Brecht. E só por acaso é que o espetáculo já foi apresentado 2 dias depois do 25 de Abril, senão teria sido apresentado no Conservatório ainda em pleno Estado Novo, o que é extraordinário. A nossa censura também nessa altura não... já estávamos. Olha, muito obrigada. Não sei se há alguma questão do público. Mas eu gostava de agradecer terem feito que ainda hoje grande número de pessoas considera que é uma paixão. Ainda hoje, quando se fala nela, é ignorância, não é? Ninguém faz ideia de toda esta mulher que ela fez. E muito obrigada por terem feito essa. Boa tarde. Em relação à questão, porque é que sabemos um pouco sobre Madalena Azevedo de Perdigão, eu subscrevo integralmente aquilo que Inês e o Rui disseram. Eu acho que é um mistério, mas eu queria só acrescentar alguns dados, ou um dado em concreto, para essa resposta, que nunca será completa. Tem a ver com a própria Fundação Carlos Gulbenkian, com a própria gênese da Fundação Carlos Gulbenkian. A criação da Fundação Carlos Gulbenkian, o modelo da Fundação a criar, não foi pacífico desde o início. Não é? Havia quem entendesse que a Fundação devia ter uma sede em Londres, devia ter apenas um pequeno museu onde se albergassem todas as obras de arte do seu fundador, e havia pessoas que queriam uma grande fundação sediada em Portugal. Uma grande fundação com intervenção direta, com uma orquestra, com um coro, etc, etc, etc. Ou seja, a luta, eu acho que é o código genético da fundação entre uma mini fundação, uma fundação Grand Giving, e uma fundação que tivesse uma intervenção direta no terreno, criando, fazendo, num país onde a maior parte das pessoas diz: é melhor não fazer, não se faz, dá muito trabalho, gasta-se muito dinheiro, mas para que fazer? É melhor subsidiar. Ora, a Madalena Azevedo de Perdigão está, de facto, associada à fundação, à grande fundação, que é a Fundação Carlos Gulbenkian, e este modelo era, digamos assim, estava na primeira fila, ao lado do José Azevedo de Perdigão e tantos outros, o Rui é aqui um exemplo, daqueles que criam uma fundação diferente, não uma mera fundação de grande giving, como há muitas outras, mas que criam, já sabes, por tantos outros, uma fundação com a amplitude que hoje nós conhecemos. Eu acho que também por isso a história tentou diminuir o papel de Madalena Azevedo de Perdigão. Pedro Paulo, tens toda a razão, e eu queria só dar, para que terminarmos mesmo, lembrar-me uma coisa, mais uma daquelas sopas de pedra que a Madalena sabia fazer como ninguém. Quando se faz o projeto da sede da Fundação Gulbenkian,
começa a fazer-se no início dos anos 60 e sai inaugurado em 69, podia ser uma casinha pequenina onde se passavam cheques. Mas o modelo que triunfa, e que triunfa porque é esse o projeto do Dr. Zé de Tarigão, e é um projeto em que ela tem um papel determinante, ela diz, está bem, o museu é uma obrigação estatutária, uma obrigação testamentária do Sr. Gulbenkian. Mas hoje em dia um museu não pode ser só uma coisa com quadros pendurados. Tem que ter espetáculos, tem que ter auditórios, e portanto, à conta de que o museu hoje não pode ser só quadros pendurados, tem 3 auditórios, 4 salas de reuniões, um auditório ao ar livre, tudo mais, e portanto fica em pedra e cal, ou neste caso em granito, ou em cimento e cal, uma estrutura que de certa maneira obrigava a Fundação a ficar amarrada a esse projeto de atividades Ia ter aéreas. programação, claro, ia ter programação. Bem, temos mesmo que fechar agora, começou a chover, o Sr. São Pedro está a condenar. Muito obrigada, eu queria mais uma vez agradecer ao Rui Vieira Neri e à Inês Thomas Almeida. A Fundação é um grande orgulho para a Tinta da China estar associada a este projeto. Muito obrigada.